Muito bem, vamos lá. Olha só, um pastor versus 30 criadores de conteúdo adulto. Rapaz, que isso? Filha boa não se torna criador de conteúdo adulto. Olha o treino. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia, por estupro. Então, no seu link lá tá dando R$200. Na minha plataforma que eu libero dopamina pras pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando. Tu libera o quê? Tu libera... Ô, sacanagem. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Sabe o que eu lembrei agora? Ele falou libera dopamina, eu lembrei daquela música. Libera o tom que eu te dou 10 conto. Libera o tom que eu te dou 10 conto. Você lembra disso? Foi hit, pô. Mais que o senhor. Um homem vir aqui olhar nos seus olhos. Mas eu não preciso que um homem me fale nada, porque o meu corpo é meu, não é de vocês. Eu vim aqui olhar nos seus olhos tá? E dizer que é imoral porque destrói você e destrói os seus consumidores. Eu pareço destruído pra você? Não, tô de boa. Tudo na vida é dinheiro. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se tivesse É melhor dinheiro... você ter uma vida simples, humilde, com dignidade e Não, honra. sabe por que não? Sabe por que não? Essa indústria vai usar todos vocês aqui, vai descartar vocês como a medicina lixo. usa, como uma pessoa Claro que não, trabalha o médico com tem estética, aposentadoria, usa. você vai ter Mas aposentadoria. Se seu pai apoia a filha Médico tem aposentadoria pelo INSS? dele usar o corpo como um objeto É porque, na verdade, todo mundo tem se pagar o INSS. comercializar a sua nudez e a sua intimidade, me perdoe, ele não é um bom pai. Nossa, você não pode falar do meu pai mesmo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Neri, eu sou casado com minha esposa há mais de 13 anos. Olha que frase, né, chat? Peraí, vamos lá. Que frase maravilhosa. Eu sou casado com a minha esposa. Oxi, mas que frase é essa, hein? Eu ia me surpreender se fosse casado com outra esposa, com a esposa do outro. Pai de 3 filhos, sou cristão, pastor, terapeuta e hoje estou cercado por 30 criadores de conteúdo adulto. São banqueiro? A Banqueiro faz conteúdo pornografia é adulto. responsável pela sexualização de crianças. Rapaz. Opa, Cara, veio correndo. prazer, Tudo bem, sou prazer. Rezende, sou radiologista e também sou filho de pastor. A pornografia não é responsável pela adultização de crianças, porque criança não tem cartão de crédito nem Pix. Se a criança tá tendo acesso a isso, é porque os pais não estão sendo uma pessoa bem responsável para poder proibir seu filho de ter acesso a isso. Você não concorda? Não, vai lá, eu preciso falar uma coisa pra vocês, chat. Vamos lá. Pelo menos eu vou falar da minha experiência da minha geração, né? Os primeiros acessos que a gente teve à pornografia é porque menino é engraçado, cara. Criança, assim... Eu não era criança, né? Eu já era ali pré-adolescente e tal. Mas a gente dá um jeito de ver, né? Um coleguinha da escola, arranja. Também tem aquela galera que tinha irmãos mais velhos, que comprava e deixava ali em casa escondido e o irmão mais novo encontrava, e esse irmão mais novo levava pra galera na escola. Então tinha esses rolês também, né? Tem o fator hackeamento, que não se pode ignorar. Tá comigo nesse Você ponto? conhece pessoas que te dizem que descobriram a pornografia na infância? Conhece pessoas? Sim. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pra você não sabe, eu descobri pornografia na igreja, porque lá no púlpito era pregado que Salomão, ele tinha 1000 mulheres, e era normal. Lá pregava também. Mas com quantos Calma, anos eu tô te você descobriu explicando. pornografia? Pegou no pulo. Eu descobri também que era normal Davi, ele ter várias mulheres e uma delas era casado, se o Mas senhor olha só, sabe também vamos que é falar de pastor. Bíblia. Deus criou a monogamia. Como Deus Deus criou a criou o monogamia? casamento e Deus é o criador do casamento. Peraí, Deus criou a monogamia? Como isso aí? Casamento é um relacionamento onde um homem e uma mulher têm um relacionamento Sim. exclusivo até a morte, apenas com a sua esposa, apenas Correto. com o seu marido. Só esqueceu de avisar pros caras lá. O A senhor... poligamia foi tolerada na lei mosaica, mas nunca deu certo. A Bíblia faz questão de... Nunca deu. Mas o que dá certo? Os caras continuaram fazendo isso a vida inteira. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Salomão foi polígamo, Ok, deu muito ok. errado. O senhor se diz tão deu muito conservador, errado. né? O seu curso é pra Davi, casais, correto? eu tenho Só que curso pra seus qualquer cursos são pra pessoa pra casais, casar. só que são pra R$200 você cobra, não é? Por que você não coloca tão de graça pra todo mundo, já que Eu você tenho quer curso que eu ajudar dou as de graça. pessoas? Eu dou Eu de acho graça. mais justo. Não, eu sigo você pra poder estudar e eu vi que você não dá de graça pro curso pras pessoas. Eu vendo No livros, seu link lá tá dando às vezes R$200. dou livros. Na minha Eu vendo plataforma curso, que eu libero sustento- dopamina pras pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando Toma aí, ó. Ele libera dopamina, pô. mais que o senhor. É diferente. Olha só, vamos voltar pro tema? O tema é... Porra, agora eu vou. Atenção, chat. Atenção, solteiros do chat. Você que tá vendo esse corte aqui, você que é solteiro. Você já pensou em mandar essa cantada na DM da Morena? Falou assim, tá afim de uma dopamina aí?
A pornografia é responsável. A pessoa fica na dúvida. É o que? É droga? É porno... Vai abrir um celular vai abrir um TikTok no celular pra mim? Eu não sei. Responsável por sexualizar crianças. Sim, correto. Você Não, tô dando a sua afirmação que você tá falando pra mim. Deixa eu te dar um número aqui. Você sabe qual é a média em que um menino hoje descobre a pornografia pela primeira vez? Hoje. Me dá soldado. 9 anos de idade. Caramba, e não é culpa dos pais, né? Porque não sabe... Talvez. Às vezes os pais tá tão preocupados no púlpito e não tá preocupado em cuidar da criança, né? Talvez seja. Eu penso isso. Talvez, mas não adianta você lacrar Só que eu aqui, vou... você tem pra Não tô esconder a lacrando, não tô realidade. lacrando o senhor. Sabe o que tá acontecendo? O senhor tá pegando uma pessoa que tem um defeito, um exemplo. Nem todo criador de conteúdo pode ser bom. Mas também nem todo criador de conteúdo é ruim. Nem todo policial é ruim. Se E você nem todo policial é pesquisar- bom. O senhor tá generalizando todos os criadores daqui, inclusive mães que já são bem formadas, falando que todos nós somos uma pessoa que alimenta a Eu não tô pornografia falando e que o vocês são estrupo má de pessoa. crianças. O que eu estou falando é que vocês, infelizmente, entraram numa indústria que está usando vocês para destruir nações. Não. Nações? Caraca, eu pensei que a indústria que destruía a nação era bélica. Eu achei. Não era não? Tô maluco? A indústria tá utilizando o nosso trabalho que tá sendo de bem feito igual um jogador de futebol. As indústrias usam os jogadores de futebol. Vai E quando faz sugar 40 suas anos, o forças, jogador de suas futebol... energias e depois vai se descartar. Igual jogador de Mas aí é o capitalismo, pastor. futebol, né? Meu Deus do céu. Igual jogador de futebol, quando dá 40 anos, são aposentados porque não serve mais pro jogo de futebol. Talvez, mas o futebol não destrói o cérebro de pessoas nem casamento. Não, pelo amor... Daí tá por fora. Futebol não destrói cérebro nem casamento? Pastor, Pelo amor de Deus, como não? Olha só. Então eu vou te dar outro exemplo mais fácil, então. O pastor, o Kaká, pastor. Cara, o Kaká, pastor. Porra. lutador de boxe, então, quando ele dá uma carreira de 50 anos, 55 anos, ele não serve mais pra poder lutar boxe, ou Muay Thai, ou diversas lutas. E aí? Não destrói também o impacto dele também, não, na luta? Não. Não? Ele fez um trabalho ali com... Caralho, pastor, você conhece síndrome... Porra, o futebol americano e o boxe tem exatamente o mesmo problema, que é a síndrome de quem leva muita pancada na cabeça. Os caras desenvolvem problemas de saúde seríssimos, cara. Caramba, o pastor tá no baile. completamente moral. É moral? Não destrói pessoas. É O que moral? destrói pessoas, Não destrói? A agressão física de um com o Mas outro não destrói? O tema, vamos nos ater ao tema. É que o senhor tá fugindo também do tema, então eu tô fugindo junto com o senhor. O tema é Te pegou. adultização, é sexualização de crianças. Sim. Se você fizer uma pesquisa com os millennials, com a geração Z, Sim. você vai ver que 80%, 90% descobriram a pornografia antes dos 10 anos de idade, talvez com 11 anos E pra de acessar a idade. Netflix, quando tem algum filme, por exemplo, deram o exemplo do Maníaco do Parque, lá não tem restrição pra menores de 12 O anos. que, é que você está querendo dizer? Eu tô falando É que... pornografia também. Então, mas... Não é pornografia, Não tô falando tem sobre cenas um... adultas? Não, eu tô falando pro senhor o quê? Vocês sei estão que jogando a filme culpa é no esse. criador de conteúdo, onde a gente tem que ter, ser de maior de idade, tem que ter cartão de crédito, Pix, onde o Netflix, várias crianças, eu inclusive, com todo respeito, o filho do senhor também assiste Netflix, ou não? Não assiste. Não assiste? Pelo amor de Deus, cara. O fato é que você hoje, com a internet, não tem controle sobre o conteúdo que você coloca lá. Pastor, tá errado, desculpa, tá errado. Pastor, eu fui criança quando não havia internet. A gente conseguia acessar a pornografia. Porque o mundo não é um morango, porra. Ela chega, ela bate na sua porta, irmão. Chega, pô. Então é melhor ir Vou pra te dar um Coreia, pra exemplo. ter uma ditadura. Vou te dar um exemplo. Você pode ter bitcoins hoje, numa carteira de autocustódia, com 12 palavras de senha e a passphrase. Se essa carteira entrou na internet Quê? um dia, ela não é mais segura. E o jogo Roblox, então, que as crianças Meu estão fazendo Deus do sexo céu. pelo jogo? Por que Vamos você não fala proibir. do jogo? Vamos proibir? É isso que você está propondo? Ué, eu tô falando pro senhor, porque você tá jogando a culpa a todos os criadores, só E cuidado com o Felco. que tem outros tô fatores te que mostrando alimentam que o isso destrói estrupo. criança. A gente não alimenta o estrupador. Você sendo homem, às vezes até o pai incentiva. Pô, isso é verdade, hein? A gente tá posso- trabalhando de uma forma Eu que a posso te pessoa... dar um testemunho meu? Por Pessoal? favor, por favor. E aqui, por favor, a gente está numa conversa Não, respeitosa sim, sim, aqui. com todo Eu vou respeito. te dizer uma experiência que eu tive. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com relação à Correto. pornografia. Um único vacilo, tinha 9 anos de idade. Eu fui para casa de uma pessoa que era da nossa mais alta confiança. Lá eu fui inserido na pornografia. Não era Foi para eu ter inserido como? descoberto, mas eu achei... Mas a culpa não foi nossa, foi de quem te inseriu. Meu Deus do céu, mas se não tivesse sido produzido Não, conteúdo, a criança não se não ia existisse achar. Porra, realmente o cara tá... maconha, Isso olha é aqui. óbvio. Se não existisse maconha, ó... Eu não quero que exista. Não, calma aí. Se não existisse a maconha, não ia ter tratamento pra pessoas que têm problema de... Eu não quero que exista. Se não existisse Eu não quero que maconha... exista maconha. Olha, Se não existisse a Xuxa,
A gente não ia poder rodar o disco ao contrário, pô. Aqui, se não existe Eu não maconha, quero que exista não ia maconha. ter pessoas viciadas, tá bom, mas não ia ter pessoas que fazem tratamento da maconha. O problema não é o existir, o problema é quem utiliza. Você tá olhando nos olhos de uma pessoa que, quando criança, descobriu o conteúdo de um produtor E a culpa de não conteúdo foi como do você. criador, a culpa foi de quem te mostrou. Acabou. Prazer, viu? Obrigado. Eita, pleura! Prazer, Rafa. Eu sou a Bi. Oi, Bi. Satisfação conhecê-la. Muito obrigada. Você discorda disso? Eu discordo disso porque quando você tira a responsabilidade dos pais... Eu não tô tirando. Mas eu tô então dizendo por que que- acontecem problemas. Mesmo que os pais sejam extremamente responsáveis, como os meus foram, situações acontecem onde as crianças descobrem. Porque é o seguinte, o Rezende comparou com maconha aqui, mas você concorda comigo, e seja sincera, por favor, você concorda comigo que é muito mais fácil uma criança acessar um celular hoje do que acessar um lugar onde tem maconha? Sim, mas eu não posso tirar a responsabilidade desse responsável. Eu não tô tirando. Meu nome é Gabriela, meu nome artístico é Bimegia, eu tenho 24 anos, eu sou empresária e produtora de conteúdo adulto e hoje eu tô aqui para debater sobre a informação e sobre o respeito no conteúdo adulto. O meu ponto é simplesmente o seguinte, por mais que os responsáveis sejam responsáveis, o acesso de crianças acontece eventualmente. Eu não consigo considerar que os meus pais tenham sido irresponsáveis comigo em algum momento. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pela televisão. Com quantos anos? Eu tinha menos de 10 anos, com Pois é, certeza. você foi sexualizada por um conteúdo pornográfico, apesar de ter bons pais. Mas eu já havia visto, eu já havia ouvido falar sobre sexo em outras questões, Foi em erotizado outros antes lugares. da hora. E tal. Calma, não, vai lá. Agora eu quero... Qual a idade? Ele usou a palavra erotizar, tá? Isso aqui eu acho que é importante. Por quê? Eventualmente, nós que somos milênios aqui, eu tenho 40 anos, tá? A gente cresceu num mundo onde o normal, às 3 da tarde, num domingo, era a banheira do Gugu. Então, assim, cara, tá de sacanagem, tá ligado? Tá de sacanagem. Entretanto, eu acho que o grande problema, até porque nessa época também a classificação etária na televisão não era muito séria. E, obviamente, à medida que o tempo passa, a gente vem tentando, como sociedade, lidar melhor com essas questões. Então, hoje a gente tem classificação etária, né? A gente tem essas coisas todas para tentar lidar com isso da melhor maneira. Óbvio que existe uma responsabilidade dos adultos de, esse conteúdo não é para sua faixa etária, você não deveria assistir. Ou, no mínimo, não se um adulto por perto. Porque qual é o problema também? É que o impacto do conteúdo erótico, pornô, ele chega nas pessoas inevitavelmente em algum momento. É óbvio que, idealmente, você não quer que isso aconteça com gente muito jovem. Só que o problema não é ele chegar, simplesmente. É que ele chega e não existe tutoria dos adultos. Por quê? Porque gente religiosa demais trata como se isso fosse uma grande batata quente. Ou seja, a criança teve acesso a um conteúdo adulto. Esse adulto ali, pai responsável, muitas vezes não chama a criança para conversar sobre aquilo, para compreender o que ela já pensa sobre aquilo. Por quê? Não, porque só não deveria ter contato. Isso é um erro, cara. Porque vai ter contato, meu irmão. E o perigo de você não conversar sobre isso é porque quando ela tiver contato com isso, ela de repente vai ter contato através de um adulto maldito, tá ligado? Uma pessoa que vai enganá-la para benefício próprio. Porque se você desde cedo, obviamente que na idade correta, já começa a falar um pouco sobre isso com a criança, ela vai ter confiança nos pais de falar, eu vi isso aqui. E o pai vai poder falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, esse papo do, olha, isso aqui é só um perigo, é equivocado porque ele não protege ninguém não, pô. Talvez por isso você trabalhe com isso hoje. Me faltou informação. É isso que eu tô te mostrando. Mas eu não diria que isso é a causa do meu serviço, eu não diria que isso é a causa do meu trabalho. Foi culpa dos seus pais? Não foi culpa dos meus pais. Comigo, então? Foi culpa de um sistema que me permitiu estar exposta àquilo. O nome desse sistema é indústria capitalismo. O nome desse sistema é a televisão nacional permitir cenas de sexo desde o ano antes dos anos 2000. Eu nasci em 2001. A gente tá de acordo. Mas, cara, também tem um erro aqui, cara. A televisão permitia cenas mais expostas assim, e nem é tudo isso, se a gente para pensar hoje, mas em novelas que passavam às 9 da noite, cara. Já não era um horário pra criança estar assistindo, tá?
Era novela mais tarde. Até a bolha da criação de deveria conteúdo acontecer. adulto através dos influenciadores, ela é muito recente. Então eu acho assim, um equívoco você considerar até mesmo que pedófilos sejam pedófilos devido ao acesso à pornografia, sendo que a pedofilia, ela existe muito antes da pornografia acontecer dentro da internet. E as crianças terem esse acesso. A gente concorda, eu concordo com tudo que você está falando. A gente veio de uma geração da banheira do Gugu, pornografia 3 horas da tarde passando na Rede Globo. É porque, cara, ó, isso aqui é, inclusive, é um dado, né? É uma informação importante. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para diferenciar o que é pornografia e o que não é. Porque existe uma gradação, nem tudo é pornografia, tá, gente? Tem aquilo que vai ser só considerado conteúdo erótico, tem aquilo que vai ser só considerado um conteúdo sexual, e vai ter aquilo que é considerado conteúdo mais 18. Existe uma gradação. Banheira do Gugu não é pornografia. Assim, não é. A gente pode chamar de erótico, mas pornografia não é, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Em novelas, isso E acontecia. onde que a gente vai ter a informação sobre isso? Mas o ponto é esse, a família dá informação. Mas Nunca deu. A minha família não me deu informação. A sua família te deu informação antes de você conseguir acessar uma cena Meu pornográfica? pai já havia conversado comigo de forma corretíssima sobre sexo. Com 9 anos de idade. Da mesma forma, não adiantou? Não adiantou, porque aquilo me estimulou de uma forma que me destruiu. Pra você ter uma ideia... Te destruiu? O que te destruiu... Eu passei por coisas terríveis por causa daquele evento. Eu acredito que o que tenha te destruído foi a falta de informação. Até mesmo dos seus pais, de saberem o que te dizer. Você tá dizendo então que tá tudo bem? Uma criança bem informada com 9 anos ter acesso à pornografia? Não, ao contrário. Eu estou dizendo que essa criança precisa acessar a informação antes de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque essa informação, ela deve vir dos adultos. Tudo bem. Desses mesmos que vão... colocá-la elas como erradas a assistirem esse não isso. É o problema. Então você colocar essa culpa dentro da pornografia, você tá falando com pessoas que não sabem quem são essas crianças. Mas eu tô te falando como que eu tive produtora de conteúdo, enquanto Que informação que você responsabilidade pública, eu preciso. Eu duvido que teve informação. Desculpa, mano, eu duvido. Ah, que teve informação, cara. Duvido, cara, que teve informação. Colocar os meus conteúdos dentro de plataformas que me possibilitem a isso. Mas eu não posso ter o controle de uma criança acessar a partir da casa dela porque o pai dela estava ocupado fazendo qualquer outro tipo de coisa. Entra na internet foge do nosso controle. Meu irmão, mas de novo, quando a gente era criança não tinha internet e fugia do controle. Era uma revista que vendia numa banca de revista onde o tio da banca de revista teoricamente só poderia vender para maiores de 18 anos. Só que quando ela foi para sua casa, ou na casa de um colega, ela ficou exposta. Mesmo na internet, essas plataformas que vendem conteúdo adulto, vamos falar aí das famosas, né? Laranjinhas e azulzinhas. Você precisa entrar como adulto, você precisa logar a senha, piriri, pororó. Se uma criança tem acesso a esse dispositivo, é um hackeamento, irmão. Pode colocar numa plataforma Mas a sua criança não devia sair do teu controle. A sua criança, com aquele conteúdo. Uma criança muito menos. Se não for o pai que tem ali a informá-la, de onde que ela vai ter essa informação? Mas esse que é o A primeira ponto. vez que Uma eu criança vi bem um órgão informada. sexual foi dentro da minha escola. Eu vi uma vagina grandona e aí assim, a única coisa que eu sabia ali e que a professora soube me informar foi que aqui é onde passa o bebê, aqui é onde faz o xixi. Os alunos perguntaram. E todo o resto? O seu argumento ela me não se respondeu, sustenta, ela me sabe por quê? respondeu. Eu não sou obrigada. Deixa eu falar uma coisa. A partir dali, essas crianças saíram dali com curiosidade. Quando Sim. elas foram conversar com os pais, e até mesmo os pais cristãos, eles disseram que era pecado e não quiseram falar sobre isso. Mas E é isso essa que eu tô criança falando. se informou através da internet porque era o único meio que ela Posso tinha falar que ali. tinha, Posso falar porra? também? Olha Pode? só, o seu argumento não para de pé, porque uma criança bem informada... Mas bem informada por quem, pastor de boi, né? Não tem... Cara, os pais da nossa geração... Eu tenho certeza que eu sou da mesma geração que ele. Os nossos pais, majoritariamente, não tinham conhecimento pra dar pra essas crianças. Não tinha, porque eles também não tinham, pô. Que for erotizada com 10 anos Você não de foi idade, uma criança bem informada, ela então vai ser você destruída. acessou? Esse é o meu ponto. Uma criança, por mais bem informada que ela seja, se você mostra uma cena Mas o que você foi destruído? Eu queria saber que destruição foi essa que te causou. erótica, de sexo explícito com 9 Mas anos, isso é um você vai crime. destruir a mulher. Você mostrar isso a uma criança é um Esse que é o ponto. crime. Então o problema não é informação. Você está se contradizendo. O problema não é a informação?
Claro que não. Como que o problema não é a informação? Claro que não, porque uma criança, por mais bem informada que ela seja, se ela é apresentada para pornografia com 9 anos de idade, isso vai destruí-la da mesma forma. Mas o que é o destruir? É. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 12. E ela já vê pornografia? Não, mas eu já vi que ela já viu e conversei com ela sobre. E Pois ela é. tem essa visão como eu falei. A gente não sabe como é que vai ser essa adulta. Quando você Porra, mas aí tu jogou no campo a gente não sabe, né? Pô, a gente não sabe nada, meu irmão. Reflexos que isso vai ter no casamento quando você dela. criminaliza e coloca isso Esse dentro de uma casamento, cara. Quando você criminaliza e coloca isso dentro de uma bolha de é pecado, é condenado, a gente não fala sobre isso. E onde que essas crianças vão ter informação? Eu, pela minha curiosidade, em um segundo momento, depois dessa escola, eu fui acessar sim a pornografia. E ali dentro eu Pois vi é. coisas de tudo quanto é tipo. Se eu tivesse Pois é. tido um pouco mais de informação, dentro da minha Não visualização, mudaria. eu saberia. Mudaria. Pastor de Buena, você tá enganado. Você tá enganado indo e voltando. Ó, eu posso dar a minha própria experiência. A internet deu a chance de, sim, você ter acesso à pornografia e ver cenas que você fica assim, nossa, que doideira. Mas também apareceram muitas outras pessoas que trouxeram conhecimento científico sobre isso. Eu vou aqui citar um blog que eu lia muito na época, chamado Blog do Casal Sem Vergonha. Esse era o nome do blog. Que tinha muito conhecimento científico sobre coisas que eu jamais aprenderia se não tivesse lá. Quando eu digo jamais aprenderia, é sobre autoestima. Autoestima, pô. Ó, um jeito de fazer isso de maneira segura é assim. Um jeito de não fazer de maneira segura é assado. Ao ouvir outras histórias, você, porra, aprendi um migué, tá ligado? De novo, o pastor de Boina faz um desserviço ao dizer que, olha, simplesmente o contato vai destruir. Não é isso aí. O problema é a falta de educação. E esse papo de os pais vão ensinar, desculpa, mano, a grande maioria dos pais não tem educação sexual nenhumazinha. Não à toa que abra qualquer fórum da internet e veja a quantidade de mulheres casadas que têm ou tiveram péssimas vidas sexuais. Por quê? Porque elas não tinham conhecimento e os maridos também não estavam nem aí para elas ou mentiam. Dizer se Não aquilo ali mudaria. é errado ou não é errado. Eu concordo Porém, eu não com você. recebi essa informação. E eu acredito que você também Deixa eu te dar não. uma réplica do seu argumento. Eu concordo com você que uma criança bem informada e educada pelos pais da forma correta, ela vai ter mais barreiras, mais defesas para não ser destruída pela pornografia. Mas de qualquer forma, criança bem informada como for, se com 9 anos, 8 anos, 7 anos, Cara, ela é vai apresentada, exagerando? incluída dentro da pornografia, ela vai ser destruída e vai sofrer por A causa partir disso. do momento em que a gente está colocando a posição de apresentar uma criança à pornografia, a gente está falando de um crime. Exatamente. Esse é o ponto. Você concorda comigo? Sim, mas quando você coloca como crime, a gente não consegue conversar sobre isso. E quem patrocinou esse crime? Não foi quem fez? Não. Não, cara. Puta, foi quem fez. Foi quem cometeu o crime, caralho. Como não? Eu não vendo conteúdo de criança. Mas você sabe que crianças acessam. A gente tá falando de celular. Mano, ai meu Deus, de novo, cara. Todo dia aí, sai daí, pô. Mas eu não sou, eu não tô falando posso. de crack. Eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança. É muito fácil. Você divulgaria a Beth? Não. Por quê? Você acha imoral? Não, porque Caralho, olha a diferença, hein? eu já trabalho com conteúdo adulto. Aí eu concordo que já não é a coisa mais linda a ser vista. E eu decidi não trabalhar com Beth. Porque você entende que é uma coisa errada. Que Não, faz eu não mal pra considero, eu não pessoas. considero errado. Você venderia cocaína se fosse legal? Você está querendo comparar a minha profissão com um crime. Isso eu já não permito. O que eu tô dizendo é que a pessoa para comprar cocaína, ela tem que ir num lugar muito perigoso. Mas quando uma você boca faz de a fumo. comparação relacionada a uma dependência química, Na verdade, eu acho que não, né? Acho que as pessoas conseguem pedir pelo zap, hein? a gente está falando de uma coisa totalmente diferente de uma dependência Você tá errado. comportamental. Sabe por quê? A pornografia é uma dependência química. Uma pessoa, O quando ela vício em acessa uma pornografia. Tu cheira? cocaína, ela Print diferente mandou R$5. Oi? Choco. Às vezes cheira, né? Supostamente a maioria das igrejas encobertam violências contra crianças e contra mulheres. Tudo para não manchar a imagem da Igreja do Sagrado Senhor. Pastor de Boina, tá supostamente doidão. Pastor de boi, né? Ótimo. tem o risco de ter uma overdose. O pior que pode acontecer com uma pessoa que tem o livre acesso à pornografia é ela, socialmente, em algum momento, se sentir prejudicada por Não isso. é verdade.
casamento é destruído, a sociedade é destruída. O casamento é destruído pelo homem. O casamento é destruído porque homens não têm caráter. É essa a questão. Não é verdade. Não é O verdade. casamento é destruído pelo mesmo homem que tá assistindo pornografia e não soube dar informação pro seu filho de que aquilo é errado. Então, mas esse que é o ponto. Você está se contradizendo porque você diz que se a criança for bem educada e informada, tá tudo certo ela ter acesso a... Não foi. Ninguém disse isso, cara. Ninguém falou isso, cara. Ninguém falou isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, olha, isso é pedagogia básica. Você consegue ensinar para uma criança quase que qualquer assunto desde que você respeite a capacidade dela de entender aquilo ali. É por isso que quando uma criança é muito pequena, você não fala assim... Tem que comer. Você fala assim, olha o aviãozinho. É por isso, cara. Por que isso? Pastor de boi, né? Pedagogia básica. Pornografia. Quando ela tiver o acesso, ela vai saber que é errado sim ou não. Se ela não tem a informação, ela não sabe do que é que a gente está falando. Uma criança bem informada, ela saberia identificar um abuso. É por isso que uma criança bem informada é ensinada que ela pode falar sobre qualquer assunto com os pais e que se... certas balizas forem quebradas, ela deve conversar com o adulto. Quais as balizas? Olha, nenhum adulto pode tocar em você aqui nessa área, tá bom? Se alguém mexer com você, você conta pra mamãe, conta pro papai. Porra, pastor! É foda, tá ligado? É difícil demais o pastor de boi. Criança sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Uma mulher sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Esse é o ponto. Então, quando a gente tira essa responsabilidade dos responsáveis realmente, dos adultos, e a gente tá colocando numa indústria que não tá nem aí pra quem tá dentro de casa assistindo. Mas esse que é o ponto. Nós estamos falando de pornografia e a pornografia está no celular. Na casa da criança tem 5 celulares, 6 celulares. A coisa... Que casa é essa, hein, pô? A mais fácil do mundo é só faltou o responsável ali. Cara, mas o conteúdo adulto tem... Ai, meu Deus do céu, pastor. O celular tem senha. Os sites de conteúdo adulto que a gente está falando aqui também tem acessos restritos. Porra, meu irmão. E só faltou o responsável ali presente. Muito obrigada. Valeu. Obrigado nada. Então, fazer uma pergunta pro senhor. Então, um policial que tem uma arma dentro de casa, a criança vai ter acesso? Pode ter se ele não for cuidadoso. Ah, então, mesma coisa referente ao celular. Mas um policial que tem uma arma, ele vai ter um cofre, ele vai guardar a arma no local seguro. O celular tem uma senha, meu Deus, o celular tem uma senha. Acredito eu que o seu filho não consegue se esconder se estiver mexendo no celular. Eu acho que a criança não tem que ter acesso ao celular. Então, da mesma forma que eu acho também que uma criança de 14 anos, pela lei, ela não deve se casar. Porque a lei, ela permite que um homem de 30 anos se case. Ela não... Você é um pai, né? Você não consegue colocar limite nos seus filhos? Consigo. Então... Como meus pais colocaram limite, mesmo assim eu tive acesso. Então, porque você foi... Mas o celular tem senha. Desobediente. Ponto. Você não consegue mudar a educação do seu filho? Tá falando de uma criança de 9 mas anos. se um erro foi com você, você acha que você vai cometer os mesmos erros do seu pai? Meu Deus do céu, o que eu tô falando é de celular. E eu tô te respondendo. A criança vai eventualmente acessar celular. Eu te garanto que você acabou de falar pra mim. Seu filho não tem acesso nenhum ao Netflix. Por quê? Você consegue controlar isso. É a mesma coisa do celular. Se você conseguir controlar seu filho, ele não vai ter acesso. Mas o ponto é que eventualmente esse acesso vai acontecer. Se você for discordar... O celular hoje está em todos os lugares. Meu, uma tá criança... na escola. Olha aqui. Ele pode não ter celular em casa, mas chega na escola e uma criança tem. Uma criança não consegue comprar um iPhone 17, não. Olha, ó. Eu posso só concluir minha linha de raciocínio aqui? Só que eu queria dizer é o seguinte, por mais que pais hoje digam assim, a gente nem vai ter celular em casa, nós estamos falando de uma coisa que está em todos os lugares. Na escola ela vai ter um amigo que tem. Não, mas a culpa é de quem? A culpa é do sistema. Meu Deus do céu, mas não deveria haver pornografia em celulares. Crianças têm acesso a celular. E você vai proibir no condomínio? Vai proibir no playground do condomínio? Meu Deus do céu! O segundo tema é: quem tem família boa não se torna criador de conteúdo adulto.
pra mim isso aí não é destruir, não destrói, por quê? Porque minha família, por ser uma pessoa que ela consegue ver meu Eu apertei o botão, eu fiquei mudo. bem-estar, elas me apoiaram. Não concordaram, mas me apoiaram. E outra coisa que você estava falando também, que a pornografia destrói a gente. Só que eu penso assim, o excesso de água, ele dá uma falência nos nossos rins. O excesso de exercício físico, ele dá um problema no nosso corpo muscular. E o excesso de pornografia pode causar mal para uma pessoa que não sabe se controlar. A pessoa que não consegue ter contato com o outro porque está viciada em pornografia. Rezende, eu respeito sua opinião, só que ela está errada. Me dá o seu ponto, por quê? Beber água demais pode fazer mal, Sim. mas você não tem como comparar com o hiperestímulo de uma pornografia. Ambos dão dopamina. Ambos têm o mesmo efeito de dopamina. Dopamina, a palavra do ano. Vou te dar outro exemplo, então, açúcar. Claro que não, tá errado. Errado? Me dá um exemplo, então, de açúcar. Quem come muito açúcar pode ter diabetes, e aí? Açúcar pode viciar. Jogos de videogame podem... Cara, viciado em açúcar. Eu quero açúcar. Me passa esse açúcar pra cá. Passa. Eu quero açúcar. Podem viciar. Mas a alteração da bioquímica do cérebro na pornografia se parece com a cocaína e com o crack. Deixa eu falar uma coisa. O cérebro tem uma região chamada hipocampo, que é responsável pela criação de hábitos. Papagaio aprende a falar hipocampo e se forma em psicologia na faculdade de Piraporinha do Norte. A alteração no hipocampo, na pornografia e na cocaína é muito parecida. Nosso cérebro tem uma região chamada... Papagaio aprende a falar dopamina, hipocampo e cosmovisão e é convidado fixo de podcast de debate. Córtex pré-frontal. Sim, que é só formado quando a gente tem 25 anos, correto? Só que é meio... A formação termina quando você tem 25 anos. Só que é meio contraditório, porque se isso então é proibido, então por que umas crianças de 14 anos, pela lei, ela pode se casar, ela já pode tem ter... córtex pré-frontal. Não, tá formando, você acabou de falar que tá formando. Como que ela pode ter relação sexual e casar? Porque se um cara de 30 anos se relacionar com a minha filha que tem 14 anos, se eu bater nesse cara, eu tô saindo errado, eu posso cumprir ainda. Mas o que você tá defendendo? Não tô entendendo. Tô defendendo a integridade da minha filha, porque se é uma criança de 14 anos... Você acabou de falar que a criança tá formando o seu córtex pré-frontal ainda. Meu argumento era que o córtex pré-frontal na dicção em pornografia, ele tem uma hipofunção, uma baixa de funcionamento de uma forma extremamente... Fuga das galinhas, dual fuga das galinhas. Parecida com o vício em cocaína. Nós temos uma amígdala no cérebro que é responsável pela reação a gatilhos eróticos, por exemplo. Sim. A hiperreatividade na pornografia é muito parecida com o vício em cocaína. E aí eu chego no meu ponto. E como que a criança tem ainda esse acesso, sendo que a nossa plataforma que a gente trabalha não tem acesso à criança? Porque ela precisa ter o CPE... Não, mas você acabou de falar que a criança tem acesso a isso, porque está formando ainda. Uma criança não tem acesso à nossa plataforma. Quem tem acesso à nossa plataforma é adultos. Mas é isso. Esse tema vai chegar, mas ainda não chegou. O que eu queria te dizer é que na pornografia, num viciado em pornofia, a alteração do sistema mesolímbico dopaminérgico, que é o sistema de dopamina e recompensa, ele se altera de uma... Eu tô só o personagem do Charlie Brown, vendo o adulto falar forma extremamente parecida com o vício em crack, com o vício em cocaína. Liberação de dopamina. Mas não compare com o vício em água. Mas a gente não pode ter um prazer, então, você comer um doce... O que é viciado em água, meu Deus? Agora eu fui, caralho. Prazer, me chamo Alexandra. Só pra gente recapitular o tema e a gente não se perder. Então, eu queria... Quem vem de uma família forte não se torna produtora de conteúdo adulto. Não, mas eu queria saber o seu ponto. Por que você tá comparando tanto a pornografia com a droga? Por que isso? A pornografia faz mal a alguém agora? Não sabia. Se masturbar faz mal? Não sabia, não. Mas faz mal. Por quê? O meu ponto... Gozar faz mal? Eu gosto muito de gozar. Não faz mal. O autoerotismo faz mal. Um homem que se vicia em autoerotismo, a pressão da mão nunca vai se comparar com a pressão da vagina. Tá bom, ele compra um brinquedo. O quê? A pressão da mão não vai... Que isso, cara? É porque você não conhece. Ah, pastor de boi, né? Eu tô... Não vou falar isso, não vou perder meu corte. Como uma buceta. E o casamento dele? Que casamento se for sorteiro? Mas eu tô falando de um casado. Se for o vício em pornografia destrói o cérebro. Vamos voltar pro tema? O tema é família. Mas daí é porque não tem... O meu ponto é, quem veio de uma família forte não se transforma, não se torna criadora de conteúdo adulto. Qual é o seu ponto? Você veio de uma família forte?
Não, mas seu pai foi presente? Mas tem gente que, por mais que não venha de uma família forte, é viciado. Você teve relacionamento bom com seu pai? Eu não tive pai. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito feliz. Mas o que eu tô falando atrás das minhas coisas. Cara, olha, isso aqui é uma armadilha safada que os caras põem, né? Que tipo assim, ó, tá vendo essa mina aí é porque ela não teve pai. Só que, pensa no seguinte, cara. No Brasil, a gente tem um alto índice de pais que não registram os filhos, que não cuidam dos filhos, que saem de casa e não cuidam dos filhos. Então, ter pai ausente, infelizmente, não é incomum no Brasil. Infelizmente, não é incomum. Desde o pai ausente que realmente, por N motivos, não está presente na família, como aquele pai que não tá nem aí, tá ligado? Então, essa é uma pergunta covarde, na verdade, tá ligado? O que eu queria dizer para você e para todas as outras e outros é que é impossível. Principalmente num país que explora a gente como trabalhador. Então, assim, ter um pai presente não te livra disso. Infelizmente. Você vai ser explorado pela a sua força de trabalho do mesmo jeito. O que a galera ignora é que a gente vive num país tão desgraçado por uma classe rica que nos oprime, que as poucas chances que a gente tem de ter uma prosperidade financeira, muitas vezes é dando esses saltos aí. Indo para lugares em que você possa ter alguma possibilidade de ascender socialmente. Se você não teve, às vezes, muito acesso à educação. Que aí, mesmo que a educação ainda é difícil. Então, você vai tentar coisas diversas. Inclusive ser pastor, tá? Porque ser pastor no Brasil também significa ter uma ascensão social. Possível uma pessoa ter um pai presente, bom e bem-sucedido. Mas não tem nada a ver, tem gente que tem pai presente e é um viciado. E aí, o que você tem a dizer sobre mas aí isso? São outros mas fatores. A pornografia não faz mal a ninguém. O corpo é da mulher. Obrigado. Cadê? Quem? Ó. Tudo bem, meu nome é Maria. Oi, Maria, prazer conhecer. Eu tenho 28 anos, eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, eu não tenho meu pai, mas eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô, com muita dignidade, e eles me deram tudo do bom e do melhor pra mim. Meu nome é Maria, eu tenho 28 anos, eu sou empresária e criadora de conteúdo. Tô aqui hoje pra falar que as criadoras de conteúdo adulto, elas conseguem ter uma liberdade financeira. E isso não é um bicho de 7 cabeças igual todo mundo acha que é. E graças ao conteúdo adulto, eu consegui tirar a minha mãe da prostituição, porque ela me abandonou. E eu consegui tirar ela da prostituição, do mundo das drogas. Ela tá morando comigo agora. Eu consigo dar o melhor pra minha família, meus filhos. O que seu marido acha do que você faz? Ele faz junto comigo. Que é isso? Como assim? Foi pegando no pulo. Maria, olha só. Não tem como ser normal. Por que não é normal? Um casal expor a sua intimidade publicamente e usar isso como moeda, como um objeto a ser comercializado. Cara, na verdade... Não, pera lá, pastor. Na verdade, isso é mais comum do que vocês gostariam de admitir. A gente tem vários exemplos hoje em dia de casais que usam a sua intimidade. O que é intimidade, tá, gente? Ele usa a palavra intimidade pra falar de sexo, tá? Mas intimidade seria tudo aquilo que é de foro íntimo de um casal. E o que mais tem é casal no Instagram performando casalzice pra poder farmar seguidor e depois conseguir patrocínio. Inclusive, muitos pastores que falam de relacionamento hoje em dia fazem a mesma coisa. Ele tá expondo os dramas familiares como exemplo para poder farmar grana e, obviamente, farmar aura também, tá ligado? Então, assim, isso é muito mais comum. Eu acho que é meio que o sujo falando do mal lavado, cara. Infelizmente. Não, mas a gente adora fazer isso. A gente ganha dinheiro, a gente dá o melhor pros nossos filhos. E a gente mas ensina... Mas daqui a 20 anos, vocês estão se destruindo quando a sua psique... Papo. Desculpa, gente. Papo. Sabe por quê? O que mais eu vi na minha vida foi gente que fez e aconteceu quando era mais jovem e hoje... paga de super conservador. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem aí, tá ligado? Ninguém tá nem aí, porra. Ninguém lembra. Daqui 20 anos a galera que surgir, ninguém sabe, ninguém tá nem aí. Eu acho que essa prisão eu acho boba, tá? Tentar isso na a sua gente alma, não tá... você vai ter uma angústia Daqui absurda. 20 anos a gente vai estar, sei lá, em Ibiza, sabe? Aposentado, bebendo nossos bons drinks. E os nossos filhos vão estar bem estudados, bem estruturados. Nem tudo na vida é dinheiro. Desculpa, mas meio que é. Não, tudo na vida é dinheiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Se você não tivesse dinheiro, não é tudo na se vida. Você não tivesse dinheiro, dinheiro, você ter uma vida simples, humilde, com dignidade. Não, sabe por que não? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque quando eu não tinha dinheiro e eu tenho uma filha de 13 anos, quando eu não tinha dinheiro, eu tinha que sofrer
A minha saúde mental tava destruída, eu trabalhava de CLT. Aí eu chegava em casa, eu não tinha dinheiro pra comprar uma pomada pra minha filha, porque a bunda dela tava toda assada. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma fralda boa pra minha filha. Acho horrível que você tenha vindo dessa realidade, mas não é por isso que você vai trabalhar com uma coisa imoral. Sabe o que falta no Pastor de Boi? Falta ele ver anime, cara. Cara, nada é por acaso, mano. Sabe? Honestamente, quantos de nós, ao ver casos como a gente vê dia e noite de políticos metendo a mão nos cofres públicos, enquanto a gente tem sistema de saúde de merda muitas vezes, quantos de nós não pensou assim, mano, quer saber de uma coisa? Foda-se, tá ligado? E eu tô falando só de pensou, não tô falando de fazer, tá? Mas o lance é, cara, só, como é que é? Pouca gente sabe onde o calo aperta, tá ligado? É muito mais fácil pra gente, quando a gente tá com uma vida econômica mais ou menos boa, a gente falar assim, não, eu não vou pra aquele caminho. Mas quem tá na pior, mano, muitas vezes, eu consigo entender, tá? Hoje eu consigo dar o melhor pros meus filhos. A minha filha que antes eu não conseguia dar nada. Pros seus filhos? Você tem quantos filhos você falou? Perdão? 2. 2? Eles são homem, mulher? É um menino e uma menina. Quantos anos ele tem? Ele tem 1 ano. Ó, lá vem o machismo, ó. Tô sentindo o machismo cavalgando na esquina. 1 ano. O que você acha que vai acontecer com seu filho quando ele estiver na 4ª série, na 5ª série? Ele nem vai estar aqui, ele vai estar, sei lá, a gente vai estar nos Estados Unidos. Mas me deixa eu falar. Quando ele chegar na 5ª série e os coleguinhas dele tiverem acesso ao conteúdo da mãe... Não, peraí. Calma. Os coleguinhas dele vai ter quantos anos? 4, 5, 10 Você acha anos? Que não tem criança que tem acesso à pornografia? Não tem que ter, sabe por quê? O meu conteúdo é vendido dentro de uma plataforma que pra você entrar dentro dessa plataforma, você tem que provar que tem 18 anos. Como não, todo no Xvideos. Você pode entrar no Xvideos e ver conteúdo adulto. Mas você tem que marcar que é de maior. Mas foda-se, na privacy você precisa de provar que tem 18 anos. Tudo bem. E quem vazou seu vídeo já tá no Telegram? Não tem vídeo vazado. Quem disse? Não tem. R$500 num vídeo, ninguém tem coragem de vazar um vídeo. Você não sabe. Eu sei. O ponto é que você está me dizendo, a outra pessoa que sentou aqui, que eu esqueci o nome, também tiveram um problema com a figura paterna. Deixa eu te falar uma coisa, Maria. Eu não tenho problema nenhum com a figura paterna. O meu avô me deu tudo que o meu pai não deu. Seu avô tem orgulho do que você faz? Ele nem tá aqui mais pra fazer isso, você acha que ele falaria o quê? Mas ele é de outra geração, pastor. É diferente também, porra. Ele não ia falar nada, ele ia amar. Porque eu ia estar, deixando o velho lá em cima. Nada. O Whindersson Nunes contou uma história que eu não esqueço nunca. Perguntaram pra ele assim, Whindersson, o que sua família achou quando você começou a trabalhar com internet? Ele falou assim, cara, tudo mudou no dia que eu dei a geladeira pra minha mãe. Gente, os nossos pais, a gente que vem de classe pobre, os nossos pais queriam só que a gente não fosse bandido, cara, e passasse fome. As duas coisas. Se ele tá vendo que você não virou bandido, não tá passando fome, ele tá de boa. Essa é a verdade, porra. Vamos ser honestos. Muito bem disso. É claro que trabalhos 18+, vão gerar uma preocupação nos pais. Claro que vão, porque eles vão dizer, porra, né, o mundo é covarde. Mas, cara... Se ele for uma pessoa com uma formação adequada, ele não iria sentir orgulho de uma neta que trabalha com isso. Cara, o pastor vive no mundo da lua, cara. Pastor, eu tenho uma irmã. Eu já fui algumas vezes buscar minha irmã quando eu tinha moto, porque ela trabalhava de caixa no Mateus. Você sabe o que é o supermercado que fecha às 9, mas o funcionário só sai às 10 porque tem que fazer lá o balanço do caixa e ele ir pra uma parada de ônibus no fim do mundo, sozinha? Eu tô falando de uma mulher, cara. Você acha que isso é bom? Ah, porque isso é digno. Pastor, você acha que isso é bom, cara? Se minha irmã tivesse... Se eu tivesse a chance de dar naquela época uma chance melhor pra minha irmã, você acha que eu não daria, cara? Então o mínimo que eu podia fazer era ir buscar lá de moto, que eu já tinha moto. Mas olha o perigo desta merda, pô. Ai, cara, eu acho que, honestamente, isso é uma desconexão com a realidade. De novo, eu acho que os trabalhadores têm condições tão desgraçadas no Brasil que as pessoas estão procurando o que é melhor para elas, como o rico faz. Ele, assim, ele tem certeza que ele deve estar... Obrigado. E como pastores fazem, né? Mas tá aí um corte desse negócio aqui. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.